E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo federal vai compensar em quase 27 bilhões de reais a perda de receita dos estados. Essa medida acontece por conta da redução do ICMS. Então, para falarmos sobre esse assunto, nós recebemos agora no Jornal da Manhã o Felipe Salto, economista-chefe da Warren Hena e ex-secretário de Fazenda e Planejamento do estado de São Paulo, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, bom dia a todos. Perfeito. Para começar, queria a sua avaliação desse anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, montante de quase 27 bilhões de reais para compensar essas perdas dos estados após aquela limitação do ICMS sobre os combustíveis. Importante destacar que os valores serão, então, abatidos das dívidas dos estados com a União. Lhe parece uma boa saída ou a melhor saída? Bom, o primeiro ponto a compreender é que essa novela dos combustíveis começou no ano passado com uma lei complementar federal, número 194, que obrigou cada um dos estados a reduzir as suas alíquotas sobre combustíveis, né? Particularmente sobre a gasolina. Eu era secretário da Fazenda do estado de São Paulo, quando nós tivemos que praticar uma alíquota de 18% para a gasolina, imediatamente, por incidência dessa lei complementar 194, sem que o Estado precisasse, inclusive, fazer qualquer mudança na lei estadual. A alíquota anterior era de 25%. Isso levou a uma série de perdas arrecadatórias para os estados. Alguns estados, como é o caso de São Paulo, entraram no Supremo Tribunal Federal e conseguiram compensações. Nós conseguimos cerca de 1 bilhão por mês de compensação. E agora o novo governo está tentando organizar essa salada que virou a discussão do ICMS de combustíveis. De um lado, os estados enfrentando essas perdas, de outro, a confusão dos preços na bomba, porque, como nós havíamos adiantado lá atrás, não se faz intervenção sobre preço na bomba por meio de mudança num imposto que é de responsabilidade dos governos estaduais. Se é preciso, ou se o governo de plantão acha que é preciso fazer algum tipo de subsídio para amenizar os efeitos do preço na bomba sobre determinada categoria, classe de renda, isso deve ser feito por meio do orçamento público e não dilapidando as finanças dos estados. De modo que agora essa compensação vem numa direção esperada, conforme, inclusive, estava previsto no nosso cenário, um pouco acima, mas o efeito neste ano, no orçamento de 2023, deve ser de 4 bilhões. Perfeito. Agora seguimos com a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Bom dia, Felipe Salto. Bom, um dos assuntos que nós sempre conversamos é a questão da eficiência do gasto público, a qualidade do gasto público, que nunca está refletida no orçamento da nação. Nós não criamos mecanismos para que nós possamos ter uma qualidade para mensurar a eficiência do gasto público. E esse me parece um dos principais desafios que nós vamos ter com o plano que o governo apresentará em breve dessa nova âncora fiscal, porque não se falou uma palavra, desde a posse de Lula, sobre corte de despesa, o aumento da eficiência do gasto. Só se fala em aumento da arrecadação. E se vier propostas que não mostrem um comprometimento com a eficiência do gasto público, redução do gasto público, essa nova âncora fiscal não será crível. Como você, que já fez parte da instituição fiscal independente lá do Senado, enxerga esse grande desafio de olhar com maior critério a questão do gasto público e um plano para reduzir o gasto público, para aí sim nós termos uma nova âncora fiscal crível? Bom, tudo bem, Felipe? Prazer aqui estar com você também. Eu queria dizer o seguinte, a questão da eficiência, como você coloca, é fundamental, porque os recursos públicos, eles são escassos, nós já temos uma carga tributária elevada, a dívida pública diminuiu nos 2 últimos anos, sobretudo ajudada pela inflação alta, mas neste ano ela vai aumentar, já há uma contratação de aumento da dívida, principalmente por conta da taxa de juros, e para os próximos anos o que se espera é que a trajetória fiscal, a trajetória da dívida, passe a ser novamente sustentável.
Daí a importância dessa entrevista que o ministro Fernando Haddad concedeu à rede CNN na sexta-feira, indicando que vai haver, sim, algum controle do gasto. Claro que nós aqui no mercado financeiro estamos esperando, e a sociedade, e vocês como jornalistas, formadores de opinião, os detalhes desse novo arcabouço fiscal, esse conjunto de regras para balizar o comportamento das contas públicas, mas as indicações foram positivas. A ministra Simone Tebet, por sua vez, também falou desde o discurso de posse, tem falado sobre a necessidade de se aplicar aquilo que lá fora se convencionou chamar de spending review, revisão periódica do gasto público. Na verdade, desde a Constituição Cidadã, da promulgação da Constituição Cidadã, que nós já temos a ideia do planejamento, do plano plurianual, contemplada lá na Constituição. O fato é que precisa haver a combinação da lei, das regras do jogo, com o compromisso político em torno das regras. E eu acho que essa questão da avaliação nós ainda estamos engatinhando. Amanda Klein. Felipe, bom dia, é um prazer falar com você. Eu queria continuar nesse assunto da âncora fiscal, ou do arcabouço, como eles preferem chamar, porque será o grande assunto da semana. Deve ser apresentado ao presidente Lula e logo mais, até o final do mês, passar por outros ministérios e chegar ao governo. Eu lembro que você apresentou uma proposta também, né, de âncora fiscal, se não me engano, no ano passado. Eu queria que você lembrasse o que é importante haver nessa âncora fiscal, pelo menos segundo a sua avaliação e segundo os seus estudos, e se haveria, na sua leitura de cenário, começa a se abrir algum espaço, alguma janela de oportunidade para o Banco Central reduzir juros e a partir de quando seria isso? Bom, Amanda, olha, o primeiro ponto que eu destacaria nessa questão da construção da regra é que a literatura de orçamento e de regras fiscais, ela mostra que não existe uma bala de prata. Não vai ter uma regra que vai cair do céu e vai fazer todos os políticos e gestores públicos brasileiros passarem a ser responsáveis com o dinheiro público. As regras são balizas, elas ajudam, elas incentivam a que se tenha um comportamento adequado do ponto de vista do respeito às regras do jogo, às contas públicas, à sustentabilidade fiscal, à dinâmica da dívida pública em relação ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, porque é isso, no fim do dia, que importa, né? Se a sua capacidade de geração de renda e riqueza é condizente com o seu anseio por se endividar, que é representado ao longo do tempo pela acumulação dos déficits públicos que vão sendo gerados. Ou também, quando você tem superávit, essa trajetória da dívida vai sendo amenizada. Você tem o pagamento de juro, mas tem alguma geração de economia naquela conta inicial de receita menos despesa, chamada primária, né? A conta primária, para poder colaborar no pagamento de juros. Então, essa regra que nós propusemos lá para o ministro Fernando Haddad, no dia 17 de fevereiro, em audiência em que ele me recebeu, é uma versão do que eu já havia entregue para o vice-presidente Geraldo Alckmin no fim do ano passado, e nada mais é do que uma colaboração para o debate, uma sugestão minha e de outros especialistas, a exemplo do Josué Pellegrini, que trabalhou comigo na IFE, na Secretaria da Fazenda e agora aqui na Warren, e de outros como o Fernando Facuri Scaff, o Eduardo Carneiro, etc., etc. E o que nós pensamos? Numa trajetória de dívida em que entre 2023 e 2026 a dívida obrigatoriamente desacelere e o governo explicite na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual o seu compromisso em relação ao crescimento da despesa. Pela nossa conta, a despesa poderia crescer pela inflação mais 50% da taxa média de crescimento do PIB dos últimos 5 anos. Mas isso é uma simulação. É para mostrar que é possível você combinar uma regra que convença o mercado ao mesmo tempo em que seja factível, né? E é uma oportunidade para que se faça isso. Claro que só se vai acreditar quando houver um conjunto de ações ao lado, em paralelo a essa nova regra fiscal, esse novo arcabouço, essa nova âncora fiscal, que ajudem a mostrar o seguinte: olha, nós estamos prometendo essa trajetória de dívida e de gasto, e ela vai ser cumprida por meio dessas e dessas medidas, né? Sem isso, fica muito difícil, né, que se acredite. Eu entendo
que há um ceticismo muito grande, mas as sinalizações que têm sido dadas, as conversas que eu tenho tido com a equipe econômica têm sido bastante positivas. Vamos ver ao longo dessa semana se a proposta vai ser anunciada. Segundo a ministra Simone Tebet, que teve reunião com a Haddad na última quinta-feira, esse plano desse novo arcabouço está pronto, né? Falta só ser aprovado pelo presidente Lula. Ela disse que ele vai ser um arcabouço responsável, preocupado com déficit primário e com estabilização dívida PIB, que vai levar em conta também um pedido especial do presidente da República sobre ter recursos para investimentos necessários para fazer o Brasil crescer. A ministra acrescentou também que o mecanismo vai agradar a todos, Felipe, especialmente ao mercado financeiro. O que pode ser ilusão nisso tudo, já que são tantos benefícios, né? É possível realmente que esse plano contemple tantas melhorias e benefícios? Olha, eu acho que a ministra Simone Tebet, depois de analisar a proposta, fez uma declaração e nós temos que dar crédito a isso. É uma ministra de Estado que tem um track record, um histórico importante, que deu uma colaboração, inclusive, na criação da Instituição Fiscal Independente, da qual eu fui o primeiro diretor executivo, e não vejo por que a gente entender que seria uma ilusão, né? Eu acho que não é o caso. Nós temos indicações boas sendo dadas. Vamos aguardar o anúncio da regra para poder avaliar. Se vier uma trajetória de dívida como referência, ligada a uma regra de gastos, em que pese uma regra que permita um crescimento um pouco maior do que a regra original da emenda 95 de 2016, que, aliás, se mostrou infactível, né? A primeira coisa que o ministro Paulo Guedes, corretamente, aliás, fez em 2019, foi mandar uma proposta de emenda à Constituição para o Congresso, em 2019, primeiro ano do governo passado, justamente porque o teto estava na iminência de ser rompido e a regra não previa um plano B. E mais do que isso, a regra não previa nenhuma sanção para o caso de o governo enviar o projeto de lei orçamentária anual com o teto rompido, o que poderia ensejar, inclusive, crime de responsabilidade. De modo que nós temos agora uma oportunidade de renovar e fazer uma regra fiscal com base nesse aprendizado. Vale lembrar que o Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal desde maio de 2000. Em 1999, o então ministro Pedro Malan, no governo Fernando Henrique Cardoso, negociou com o Fundo Monetário Internacional uma regra fiscal chamada regra de resultado primário, que deu bons resultados, a dívida sobre o PIB caiu por uma década. Então, aprendendo com os erros do passado e os acertos, eu acho que esse novo arcabouço fiscal pode sim legar ao país a oportunidade de ter novamente um horizonte de equilíbrio fiscal com responsabilidade social ao mesmo tempo. Pois é, agora, Felipe, em meio a esses debates que envolvem a compensação pelas perdas do ICMS e também a escolha desse modelo de âncora fiscal, como você tem visto as discussões em torno das duas PECs que tramitam no Congresso em relação à reforma tributária? Porque muitos especialistas, colegas seus inclusive, entendem que apesar de as propostas caminharem no sentido de simplificar o sistema tributário brasileiro, muitos setores seriam onerados, haveria aumento de impostos. Você compartilha dessa ideia também? Olha, a reforma tributária, a principal proposta é a do economista Bernard Api, que atualmente é o secretário especial da reforma tributária, e é uma proposta já bastante conhecida. Tem do deputado Baleia Rossi, que encampou isso lá atrás, deputado Aguinaldo Ribeiro, depois você teve o senador Roberto Rocha fazendo a sua versão a partir do relatório, né, no papel de relator da proposta no Senado, a chamada PEC 110. E o que essa proposta faz, basicamente? É criar um imposto sobre valor adicionado em âmbito nacional ou dois impostos, né? Um em âmbito federal e outro em âmbito subnacional, estados e municípios. A ideia é juntar os outros impostos que já existem, como o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, né? É claro que isso vai envolver uma série de brigas, de interesses, de lobbies, de discussões setoriais, federativas, e vai ser necessária uma coordenação muito importante. Eu, já como secretário da Fazenda no ano passado, defendia que se fizesse algo mais modesto inicialmente.
Nós já sabemos que o principal problema da guerra fiscal entre os estados e que produz uma série de distorções e que dificulta, inclusive, o crescimento econômico, é o fato de haver uma alíquota interestadual e uma alíquota interna, chamada alíquota modal. Quando você tem o comércio entre dois estados, você cria uma miríade de problemas, porque essa duplicidade de alíquota permite a concessão de incentivos tributários, que geram distorções alocativas. Uma grande montadora e conhecida montadora foi parar em Pernambuco, onde, infelizmente, essa decisão não teve a ver com diferenças entre São Paulo e Pernambuco de produtividade ou ganhos em termos de infraestrutura, nada disso. É porque o Estado de Pernambuco ofereceu um crédito outorgado, um benefício tributário do tamanho de um bonde. Então, isso precisa ser resolvido. Isso é uma coisa só e dá uma baita discussão. Então, eu escolheria um ponto de cada vez para avançar na reforma tributária. Mas eu entendo que o fato dessas propostas estarem na mesa e começarem a ser discutidas nas comissões, no Congresso, inclusive com o secretário empoderado para isso e que conhece do tema, é algo bastante salutar. Perfeito. Reforma tributária, novo arcabouço fiscal e também a compensação aos estados em decorrência da perda de arrecadação por conta da limitação do ICMS. Assuntos tratados nessa entrevista especial com o Felipe Salto, economista-chefe da Warren Hena e também ex-secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Felipe, boa segunda-feira, boa semana e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço. Bom dia a todos.